pessoal, vamos trazer aqui a leitura gráfica, né, a análise técnica em cima dos pares de moeda para quem gosta de operar Forex. E obviamente eu vou pedir você para curtir no nosso canal, curtir esse vídeo, se inscrever no canal, curtir esse vídeo, deixar um comentário para ajudar o algoritmo, né, a entregar esse vídeo para mais pessoas que, assim como você, gosta da análise técnica e gosta de acompanhar o mercado de câmbio do mercado Forex. Tá? Na tela aqui agora temos o euro no gráfico diário, vou até puxar aqui o semanal, né, que é uma ocorrência que a gente sempre está trazendo, é o que? Comparar os ativos em múltiplos time frames seguido das médias móveis, principalmente de 20, períodos 50, 200 e 400, que aí está na sua tela. Olha só, euro no semanal chega aqui nessa região de suporte, até deixei marcada essa resistência já tem algum tempo, e ela rejeitou, então ela entrou ali naquela região, nessa faixa de preço, e obviamente houve muita defesa. Mas o interessante é a gente sempre criar o seguinte alerta: todas as vezes que o preço se afasta da média, principalmente da média de 50 períodos, e aqui nesse caso de 20, de 50 períodos, ficou muito longe, foram várias semanas consecutivas perdendo o preço, o único momento que ela se encontrou para uma possível parada, pode ficar ali esperando a média chegar, ou até mesmo uma possível correção, é nessa região que a gente deixou registrado ali com esse retângulo, tá? Então a gente percebe, né, que aqui teve uma defesa do preço no gráfico semanal. Quando eu trago isso para o diário, né, fica mais nítido e ele começa agora a deixar um fundo mais alto, fazendo um padrão de reversão, tá? Então tem esse fundo mais alto. Tem gente que está às vezes interpretando aqui como um okoi, né, onde que eu pego esse daqui, esse ombro cabeça, ombro invertido, não tão bonito, mas os últimos acontecimentos que traz esse fundo e um fundo mais alto é um padrão de reversão, e o preço agora nesse momento está acima da 20, ou seja, o mercado já abriu nesse domingo registrando aí um possível retorno, pelo menos até a média de 50 aqui no diário. Vamos acompanhar, ver o que vai acontecer, porque para ele poder voltar nas 50 e depois voltar na 400, tem muita coisa para acontecer, e isso depende dos acontecimentos, e a gente vem de uma sequência de acontecimentos não positivos para o mercado, tá? Incluindo taxa de juros, incluindo controle de inflação dos governos, dos bancos centrais, e ainda acrescentando aí guerras entre países que podem afetar diretamente nesse preço, tá? Então o euro segue dessa forma. Quando a gente olha aqui agora para o iene, tá? A gente sempre está acompanhando alguns esses pares aqui. O iene, ele está buscando novas máximas, tá? Vou tirar essas marcações aqui que a gente estava fazendo, trazendo algumas informações. Olha só, tá? Então a gente registrou aqui esse preço. Eu vou até tirar essa marcação para facilitar a nossa vida aqui, tá? Ó, então eu tenho essa marcação aqui e ele está exatamente nesse preço, né? No 149,528. Eu vou puxar uma nova linha para a gente deixar aqui a nossa máxima, tá bom? Essa máxima aqui, deixar essa máxima registrada para ficar mais fácil, né, a nossa compreensão. Então o preço ele insiste em chegar por ali. Possivelmente a gente não chegou ainda à máxima anterior ali dos 152 mil, porque nesse momento o preço está muito afastado da média. Existe essa possibilidade de uma correção ou de uma lateralização, tá? O problema é que o iene trabalha numa percepção diferente de controle de inflação do que os brasileiros estão acostumados a fazer, que é um controle pela taxa de juros, fazer o controle de inflação dessa forma. O Japão não. Por ser novidade, acredito, para eles a inflação, eles estão trabalhando de uma forma completamente contrária, abrindo crédito, emprestando dinheiro. Já fez uma tentativa algum tempo atrás de controle do preço, desovando dólares no mercado, e o mercado respondeu prontamente que não teve sucesso, né? Então a gente pode ver aqui no semanal, no diário, perdão, a gente vai conseguir ver esse pavio todo aqui desse diário, nesse dia aqui, foi quando o governo tentou intervir, quando ele bateu 150 mil. Nesse momento que ele bate 150 mil, ele acaba chegando aqui aos 147, mas devolveu todo e já está buscando essa nova máxima novamente. Pelo menos nesse momento não existe nenhum fator que faça com que o preço volte abaixo das 50, tá? Então nesse momento a gente traz essa seguinte analogia de
não temos essa possibilidade de voltar aos 148 sem antes prever algum tipo de estresse. Por quê? Porque essas médias estão muito contundentes no movimento comprador, tá bom? A gente tem aqui uma DX aqui que ele acaba perdendo, né, um pouco dessa força, podendo sinalizar uma lateralização. Mas até que a gente veja a média de 20 cruzar com as 50 para dar um movimento comprador, para quem sabe buscar os 145 mil, ainda não tem nada aqui para venda, tá? Vamos dar uma olhadinha lá no GIBA, no GBP. Olha só, o GBP também, né, assim como o euro, vem trazendo uma reação de correção à média, tá? Isso é possível de acontecer principalmente porque ele perdeu aqui a média de 50 e chegou nessa região aqui, podendo ficar de lado, quem sabe esperando a média chegar, né? Fazer um power breakout aí. Mas, não diferente do euro, ele tem essa possibilidade sim de retorno. Olha, quando a gente traz para o diário, olha só, eu tinha marcado aqui esse padrão, né, de fundos mais altos para o GIBA e acabou que ele encostou nas 50 e já deu a venda. Agora está formando outro fundo aqui, ainda está cedo para falar que é uma reversão, tá? Comparando com esse fundo anterior aqui, eu posso dizer isso, mas a média de 50 ainda está para baixo. O preço agora está acima da 20, existe esse padrão, essa possibilidade, só que junto com a média de 50 ali naquela região, ele tem a média de 400 períodos. Isso faz com que essa resistência seja absurdamente forte, tá? O ADX ainda não está favorável ao nosso movimento, mas podemos acompanhar, às vezes, quem sabe, uma lateralização para uma possível correção. Volto a dizer que, devido às movimentações recentes do mercado, fica muito complicado de entender que o GIBA ou o euro, né, os pares contrários ao dólar, possam fazer uma subida, uma retomada, tá? Mas é uma possibilidade, no entanto, para qualquer tipo de trade vale a pena uma proteção antecipada, ou seja, né, se você conseguir caminhar um pouco no trade, vale a pena trazer para o break-even, não ficar arriscando teu stop devido à volatilidade dessa região que pode estar fazendo uma acumulação de contratos, mas podemos também assistir grandes movimentos, grandes violinadas para isso poder acontecer, tá bom? Dando uma olhadinha aqui no dólar, né, no real, né, no nosso dólar, o USD BRL, no semanal ele bateu na média de 200 semana passada e acabou devolvendo. Está preso aqui entre a 200 e a 400, é um momento que eu não gosto muito quando isso acontece, tá? No diário ele está abaixo da 400 e da 20 e acima da 50 e da 200, ou seja, embolou nas médias, tá? Então, quando no diário embola nas médias, a gente tem aqui essa movimentação que pode, quem sabe, né? Do lado direito do gráfico ninguém sabe, mas ele pode estar desenhando aqui um ombro, cabeça, ombro. Isso depende de como vai reagir ao chegar aqui na média de 50, se ele vai conseguir se segurar aqui nessa região dos R$5, né? Uma região sempre muito estressante, os R$5. E podemos assistir sim ele chegar próximo aos R$5 aqui e começar a brigar. No entanto, fica difícil de prever qualquer coisa, fica difícil de tentar querer adivinhar a direção por estar tão misturado entre as médias no diário. Eu ficaria querendo apenas pegar bons movimentos, mas sem grande expectativa de ficar levando por tanto tempo esse tipo de operação pelo momento que ele se encontra, tá? Então é mais fácil você só surfar aquilo que o mercado te dá do que ficar tentando adivinhar a direção. Legal? No DXY, a gente também está, por mais que ele está numa tentativa ali de superar a média de 200, ele se mantém dentro desse canalzinho de alta. A gente tem essa projeção de resistência casando com a média de 400 aqui anterior, né? Eu vou até deixar ela branquinha aqui, esfumaçadinha, para a gente deixar marcado para os próximos movimentos. Mas ele ainda não perdeu esse canal de alta, podendo aí ver. Vamos ver, né? Semana passada ele teve uma grande queda, mas ainda vai... semana passada, no dia de ontem teve uma grande queda, mas a gente vai continuar assistindo. E hoje ele está fechando dessa forma aqui, tá bom? Então a gente volta agora com mais informativos. A semana está só começando, vamos tomar cuidado, cautela, para poder operar sempre, tá bom? Forte abraço, turma!